Olá a todos. Hoje vou-vos apresentar uma pessoa que eu considero já uma grande amiga minha. É a pessoa que eu falo em questão aqui, é o João Medeiros. E bem-vindo, João. Obrigado, Léo, pelo teu convite. O João Medeiros convidei-o hoje e tivemos a discutir. Estas entrevistas têm o objetivo de ser conversas informais e que deixemos fluir o tema. E hoje o tema que, em conversa com o João, decidimos escolher foi principalmente algo que transformou a minha vida também, principalmente com os trabalhos maravilhosos que o João faz. E foi principalmente descobrir o que é o propósito de vida, qual era o meu propósito de vida. E é sobre isso que o João vai falar hoje, sobre o que é o propósito de vida e como é que ele se encaixa em cada um, tá? E portanto, eu não me vou alongar mais. João, fala-nos sobre o que é este tema do propósito de vida. Bom, o propósito de vida, na verdade, é um tema muito simples, que tem a ver com a seguinte questão: como é que as pessoas vão se sentir mais plenas? Como é que as pessoas vão se sentir mais felizes? Como é que hão de transcender os seus próprios limites em termos de pensamento, de emoção, que nem sempre as deixam viver de uma forma tão completa como é suposto viverem no plano terrestre. Ou seja, há muita gente que já sabe instintivamente, intuitivamente, como é que há de ser feliz, ou o mais feliz possível. Porque sentem, porque têm intuições, porque têm experiências, porque têm também orientações de outras pessoas, porque têm guias, porque simplesmente já têm um sentido inato daquilo que os torna felizes e qual é que é o seu caminho. E nesse sentido é uma coisa relativamente inata ao ser humano, é uma consciência de eu por aqui sim estou feliz, por este trabalho eu sei que eu gosto, eu sei que me identifico, eu sei que tem a ver comigo, mas por exemplo por este trabalho já não sinto tanta afinidade, ou não são valores que já não mexem tanto comigo. Ou são mesmo aqueles feelings, não é? Os feelings que as pessoas sentem. Exatamente, podes chamar feelings, podes chamar insights, podes chamar impressões, mas as pessoas têm uma noção, aquela vozinha interior, por exemplo, quando estão numa relação, dizer, esta relação aqui qualquer coisa que não está a funcionar e não é por aqui. Ou pelo contrário, podem encontrar a pessoa certa e sentir, agora é que eu senti que é mesmo este o caminho, é com esta pessoa. Então existe a voz interior, pode chamar intuição, pode chamar outra coisa, consciência, que nos vai orientando para aquilo que é a nossa realização e a nossa felicidade. Agora, o que é que se passa? Muitas vezes essa visão, essa luz, no fundo, essa visão está um pouco turva. Isto é, tu às tantas andas um bocado às cegas, andas a palpar terreno, já é este trabalho, ou é esta relação, ou este projeto, ou enfim, é com esta pessoa que eu quero criar uma sociedade, ou eu quero mudar a minha vida para o lado esquerdo ou para o lado direito. Portanto, tu vais tateando o terreno, apalpando, caindo em armadilhas. Portanto, isso também faz parte do crescimento, é cometer erros, experimentar e levantar a cabeça. Agora, existem formas relativamente eficientes das pessoas perceberem melhor e terem uma ajudinha ou um empurrão para terem um pouco mais consciência de qual é que é o seu propósito de vida. Ou seja, que coisas é que devem estar a fazer em cada dia, tanto do ponto de vista de trabalho, como do ponto de vista emocional, como do ponto de vista social, para serem deuses na Terra. Portanto, eu gosto muito desta filosofia, porque para mim o ser humano, todos os seres humanos são seres iluminados. Portanto, são seres iluminados no aspecto em que são seres divinos. Alguns não têm consciência disso. O que eu gosto no meu trabalho, de fazer as pessoas reconhecerem cada vez mais esse lado divino, luminoso que têm, porque têm sempre coisas, mesmo a pessoa por quem tu achas que tem os piores defeitos, tem sempre alguma luzinha de algo muito extremamente positivo. Então, a ideia em relação a essa visão, que às vezes que as pessoas estão cegas, não é? Como se tivessem óculos muito baixos, muito escuros, é que há ferramentas para desenvolver e desbloquear e perceber exatamente quais é que são esses caminhos. Portanto, tu sabes, tu estás na área alternativa, do desenvolvimento alternativo, há ferramentas como a PNL, como o coaching, como o próprio Reiki, como constelações sistémicas, por exemplo, como a meditação. Portanto, há várias ferramentas que nos ajudam a entender e a levantar um bocado o véu e a perceber, afinal era mesmo por aqui, eu tive aqui tanto tempo bloqueado, a sentir-me infeliz, todos os dias acordava mal disposto e chorava e não sabia o que fazer à minha vida, super angustiado. Então, há ferramentas que ajudam a desbloquear para tu perceberes, entrares no caminho da luz. E então, João, é preciso então entrar em ação e ir à procura dessas ferramentas. É preciso ir à procura dessas ferramentas, experimentar, perceber de facto que tu queres ser mais feliz e que podes ser mais feliz
ultrapassar as tuas zonas de conforto, permitir-te viver essas experiências, abraçá-las, sentir exatamente isto mexeu comigo ou não mexeu comigo. Há coisas, há ferramentas, nem todas as chaves funcionam em todas as fechaduras, como tu sabes. Portanto, para algumas pessoas a meditação funciona, para outras funciona, sei lá, uma PNL, para outras funciona uma meditação ativa 2, para outras funciona o método Luizei, para outras funciona, sei lá, simplesmente fazer um doutoramento. Cada pessoa tem as chaves que funcionam no seu caminho. Agora, eu gosto muito, particularmente essa é a minha área de trabalho, da ferramenta da astrologia. Porque é o melhor mapa de vida que eu alguma vez vi em qualquer destes sistemas. Dá-nos uma estrutura em termos de análise comportamental 360 graus da nossa vida, imbatível em termos de raio-x da nossa personalidade e dos caminhos, dos desafios que devemos percorrer para sermos precisamente muito mais felizes. Agora, o mapa dá-nos uma visão, não é? Abre-nos um bocado a venda, diz, olha, este é o caminho, mas não faz o caminho por nós. Uma coisa é que tu percebes o mapa das estradas e tens ali uma seta apontada, olha, felicidade é por aqui. Por exemplo, pessoas que têm ascendente leão, no caso da astrologia, são pessoas que devem experimentar, por exemplo, a cada semana que passa, estar sempre em experiências de palco. Eles estarem em palco. Seja a dançar, seja a dar formação, seja, sei lá, a fazer música, seja simplesmente a sentirem-se bonitos. Precisam disso para quê, João? Por exemplo, quem tem ascendente de leão precisa desse palco para quê? Para se sentir mais revigorado? Para se sentir reencontrado, para se sentir feliz e pleno. Ou seja, é um bocado, quando entram nesse papel, percebem, estou tão feliz, era mesmo isto que eu queria fazer na vida, é mesmo isto que sou eu. Então as pessoas identificam-se, encontram-se, acabam por sentir-se de uma forma muito feliz, tanto com eles próprios, e que ultrapassam de uma forma muito mais eficiente e muito mais fluida aqueles medos, aquelas dúvidas, começam a desfazer-se e sentem que de repente as coisas começam a engrenar. Portanto, aquilo que era propriamente novelos ou nódulos ou nós que tu tinhas na tua vida começam-se a desfazer. Portanto, porque tu começaste a entrar no caminho e nas atividades certas. Então a vida abre-se para ti. As relações fluem melhor, ganhas mais dinheiro, sentes-te mais feliz no trabalho, a tua família está muito mais enriquecida, os teus amigos adoram-te cada vez mais, tu sentes muito melhor contigo próprio, com a relação contigo. Então, na verdade, esta ideia, portanto, da ferramenta da astrologia, entre muitas outras, embora no meu caso seja a minha preferida, dá-nos de facto uma visão brutalmente completa do que é o nosso mapa de vida, onde temos mais bloqueios, mais desafios, onde depois temos mais prazer e, portanto, são pistas fantásticas. Agora, como estava a dizer há pouco, isso é parte do caminho. Agora, uma coisa é saberes qual é que é o mapa das estradas, que já é bom, do que estás completamente às cegas, nem saberes que existe um caminho para a direita ou para a esquerda. A outra coisa é depois fazeres o próprio caminho, que isso depende da tua vontade, que é uma coisa que ninguém te pode semear isso a não ser tu próprio. E, portanto, é essa a minha filosofia em relação à astrologia. Ok, então falávamos aqui da astrologia enquanto a ferramenta principal que tu escolheste, certo? Certo. E existe um leque variedíssimo. E digo que estamos na era de ouro, que somos muito abençoados porque temos tantas variantes técnicas que podemos chegar lá. Falaste da questão do reiki, astrologia, PNL, tem muitíssimas, vamos falar de ferramentas, não é? Técnicas que as pessoas podem usufruir para até chegar ao seu propósito de vida. E devo admitir que no meu caso a astrologia, quando fiz a consulta com o João, foi aquele meu último clique que eu precisava. É como se tivesse aquele conhecimento lá dentro, e uma das frases que eu gosto muito de dizer ao João é: até estava escrito. Ok? Exatamente. Portanto, é uma das minhas frases de eleição que eu associo à astrologia: até estava escrito. Portanto, estava escrito o meu potencial, certo, João? E certo. Na astrologia mostra-nos os nossos potenciais e não necessariamente o nosso destino. Exatamente. Fala-me um pouco disso mais, porque as pessoas se calhar pensam um pouco que a astrologia é um fim, é que aquilo vai ser mesmo preto no branco. Não, nada disso. Ou seja, tu através do mapa astrológico tens um desenho precisamente desse teu potencial, desses caminhos que tu podes percorrer se tu quiseres. Se quiseres percorrer um caminho de realização pessoal, de felicidade, estão lá marcadas, digamos assim, as tabuletas. Portanto, deves virar para a esquerda, por exemplo, ter um trabalho dependente, ou ter 2 trabalhos em simultâneo, ou estar mais sozinho, ou procurar uma relação para te completar. Portanto, estão lá as tabuletas para tu te orientares. Está lá o potencial desenhado, ou escrito, como tu dizes e bem. Estão lá uma série de informações metafóricas, mas que te ajudam a perceber melhor quais é que são os passos que tu deves dar para te sentir mais realizado. Agora, como tu estavas a dizer, com toda a razão, isto é um potencial. É um potencial. Não quer dizer que tu o realizes ou que o queiras realizar. Isso depende da tua vontade.
Eu costumo dizer que a astrologia, o mapa astrológico, é ao mesmo tempo o raio-x da personalidade, das suas tendências, e é o boletim meteorológico. Ou seja, o boletim meteorológico é que diz, por exemplo, 2012, o que é que condições meteorológicas é que eu tenho em 2012? Será que eu vou apanhar sol? Será que vai estar sol? Ou seja, será que eu vou ter uma grande oportunidade? E isso pode acontecer. Pode acontecer eu ter muito sol. No entanto, se as minhas tendências inatas do raio-x da personalidade disserem que eu sou preguiçoso, um preguiçoso nato, pode acontecer que eu queira ficar em casa e não aproveito a oportunidade. Ou se sou um tipo que vai a todos os desafios, atira-se de uma forma até muito ilimitada, até posso apanhar tanto sol que fico com um escaldão e me queimo, me prejudico para o futuro. Então, na verdade, o mapa identifica o boletim meteorológico, isto é, as condições, identifica as tendências, a tua tendência para aproveitares bem ou mal determinada condição meteorológica, mas jamais pode prever com exatidão o que é que tu vais fazer em concreto. Então, há sempre uma coeficiente de indeterminação, de incerteza, que tem a ver com o teu livre-arbítrio. Tem a ver com o teu livre-arbítrio. Ou seja, é possível perceber, olha, vai chover ou vai fazer sol, mas não é possível perceber se tu aproveitaste a chuva para lavar o teu carro ou para lavar outra coisa que tivesses por lavar. Portanto, de que forma é que tu vais conseguir adaptar essas circunstâncias para aproveitá-las da melhor maneira? Ou seja, o teu grau de consciência, a tua força de vontade, o teu livre-arbítrio tem muita força no aproveitamento destas potencialidades que podem... Uma pessoa pode acabar a vida, por exemplo, aquilo que é o ascendente, é uma potencialidade. Por exemplo, a pessoa falava há pouco da pessoa com ascendente leão, que é uma pessoa a partida mais vistosa e que é suposto assumir os palcos. Uma pessoa pode terminar a vida com ascendente leão sem pisar um palco. Com esse potencial... E sentir-se frustrada? Claro. Sente que podia ter ido mais longe na sua vida e que não foi, por alguma razão. Então, é um bocado isso. Por exemplo, uma pessoa com ascendente escorpião, por exemplo, não viver uma grande paixão ou não viver de uma forma muito intensa o amor, de uma forma quase ilimitada, do género que sem esta pessoa eu não consigo viver, também não faz muito sentido. Ou seja, uma pessoa que não vive esses processos, por exemplo, com o ascendente que tenha, se calhar podem ser uma pessoa que até tem medo de se entregar, como sabem que tem esse potencial todo, de paixão absoluta, podem ter receio de se entregar, então quando surge a oportunidade podem desconfiar, que é esse o caminho, por medo. Então cada história é uma história, cada mapa é um mapa, cada vida é uma vida, mas existe realmente um potencial escrito, mas depende de ti o querer aproveitar ou não. E então diz-me lá, não há mapas iguais, é como se fosse um BI ou uma impressão digital. Ou sentes que há mapas que são exatamente iguais uns aos outros? Vamos lá ver. Há circunstâncias em que há mapas muito semelhantes em termos de pessoas que nascem no mesmo dia, na mesma hora. No entanto, como eu estava a dizer, o mapa não diz exatamente o teu ponto de partida. Ou seja, se tu nasceste numa família muito rica, ou se nasceste já com um certo nível de consciência, és um ser mais, digamos assim, iluminado à partida, porque já trouxeste, para quem acredita nestas coisas, uma certa bagagem, ou em termos da tua biologia familiar, ou para quem acredita nisto, em termos kármicos. O teu mapa não diz exatamente qual é o teu potencial de consciência no nascimento, ou seja, não diz exatamente em que ponto de partida é que tu começaste, em termos de consciência e de até capacidades financeiras ou de meio social. O que te diz é uma metáfora. E diz-te, se tu tens tendência, por exemplo, em relação ao teu meio de nascimento, a dar um grande salto, em termos, por exemplo, de dinheiro ou de reconhecimento social e público, mas se tu fores, imagina, filho de agora vou exagerar um pouco, mas de um sem-abrigo, ou de uma pessoa que tem uma vida financeira e cultural muito limitada, o dar um salto pode ser, por exemplo, a pessoa ser dona de uma padaria na vida e ter uma família estável. Mas se o mesmo mapa é de uma pessoa que já nasceu filho de um nobre, imagina, ou de uma pessoa ou de um presidente da Câmara, já com uma certa vida material, o salto que essa pessoa pode dar em termos comparativos, chegar ao topo da montanha, imagina que os dois casos têm ascendente de Capricórnio, em termos de escala é muitíssimo superior. Então essa segunda pessoa pode se tornar, imagina, presidente de um banco mundial. Portanto, ótimo. E se calhar então estamos a tocar aí também qual é o nível de sucesso que cada um representa, não é? Cada um tem os seus níveis de sucesso representados para si próprio. Sim. Certo? Portanto, mas inevitavelmente as pessoas com o mesmo mapa, vamos supor que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, não é? E, exato, portanto, as duas têm uma tendência inevitável para o sucesso. Agora, o nível de sucesso é definido por outro tipo de condições ou outro tipo de valores que as pessoas têm.
exatamente, que não estão em absoluto definidas no mapa, estão em arquétipo, estão em, por exemplo, dá para perceber nos dois casos, pode acontecer que os dois tenham uma vida, uma educação muito rígida, percebes? Tem Marte na casa 9. Só que a educação rígida num caso, por exemplo, no primeiro caso pode ser o pai a bater no filho. A educação rígida no segundo caso pode ser um pai a querer que ele vá para a escola e que estude e que tenha boas notas. Portanto, está lá escrito uma educação rígida e assertiva e um bocado de imposição. Exatamente. Mas, de que forma é que é a imposição, tu não consegues nunca saber em absoluto. Se calhar está escrito, mas não está desenhado. Exatamente. É como se fosse... Ou melhor, é mais ao contrário, sabes? Não está escrito, mas está desenhado num aspecto em que está, por exemplo, uma tempestade, está lá escrito uma nuvem, um sol, por exemplo, sim. onde tens o signo de leão, onde tens uma praia. Por exemplo, se tens o signo de leão na casa social, tu, com os amigos é uma festa. Mas se tens uma praia na casa do trabalho, o teu trabalho é uma festa. Portanto, está escrito, está desenhado, digamos assim, a cor, portanto, a energia daquela área de vida. Mas o como exatamente em detalhe, portanto, isso não dá para perceber a não ser conhecendo a pessoa e o contexto mais preciso. Isto é como se fosse uma metáfora, uma pintura sobre a tua vida, é uma poesia. Uma pessoa que, por exemplo, tem ascendente balança, ela é um arco-íris. Então, uma pessoa arco-íris, que se apresenta como arco-íris, pode ser uma pessoa muito bonita, pode ser uma pessoa muito simpática, pode ser uma pessoa com um aspecto muito artístico, pode ser uma pessoa que se vista muito bem, pode ser uma modelo, pode ser simplesmente alguém que é extremamente doce e que não necessariamente muito bonito, mas com quem as pessoas gostam de estar. Portanto, tudo isto pode ser a materialização de um ascendente balança, ou seja, de um ascendente arco-íris. Portanto, há muitas formas de manifestação dentro do mesmo princípio, que é o princípio da beleza e da harmonia. Então, vou-te fazer agora uma pergunta e agora sim esclareces também um tema interessante. Diz-me a diferença entre ser de um determinado signo e ter ascendente de um determinado signo. Qual é a diferença, se é que se pode fazer esse tipo de comparação, mas porque é que se fala? Principalmente tu falas mais de ascendentes do que propriamente de signo. E os dois são importantes, certo? Exatamente, os dois são importantes. Eu falo do ascendente porque o ascendente, naquilo que é a minha perspectiva da astrologia, representa muito o nosso propósito de vida, o nosso propósito evolutivo. Ou seja, no fundo é aquele papel que tu vieste desempenhar na vida e que tu vieste aprender a ser. Não que seja fácil assumir isso no início, mas o universo e a sociedade vão-te pedir sistematicamente para tu adotares aquelas atitudes, para tu assumires aquela posição, aquele papel. O Sol tem mais a ver com a tua essência, com o teu coração. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que acho que é muito interessante. Cavaco Silva, nosso Presidente da República. Ele é do signo Caranguejo, que é como quem diz, ele tem o Sol em Caranguejo, no signo Caranguejo. Portanto, isto é o signo dele. E o signo Caranguejo tem muito a ver com sensibilidade, tem muito a ver com timidez, tem muito a ver com gostar da família, de ambientes protegidos, sentir defendido, não se expor muito, gostar muito da vida privada, portanto, seja casamento, seja filhos. Exato. Os amigos, quando são amigos, têm de ser amigos muito chegados, são pessoas imaginativas e são crianças grandes. E como são crianças grandes, têm medo de se expor, porque choram e magoam-se muito facilmente, muito sensíveis. Agora, isto é a essência de uma pessoa caranguejo, como o nosso Presidente da República. No entanto, tu olhas para ele e vês um gajo de 1,90m, com uma grande posição social, que tem a ver com o ascendente dele, que é a máscara dele, que é o corpo dele. Ou seja, ele tem ascendente leão. Ou seja, leão tem muito a ver com a pose, com o protagonismo, tem muito a ver com o ser estrela, tem muito a ver com o ser bonito, ser alto, ser destacado, ser visto, ser reconhecido. E o ascendente tem muito a ver, como disse, com a imagem física, com o corpo. O que é que se passa? Pelo facto de ele ser tão atlético e de ele ser tão, digamos assim, com uma figura tão elegante, isso facilitou o protagonismo político dele. Coisa que não tem a ver com ele na essência, porque ele na essência é tímido. Eu tive o professor Cavaco Silva como professor na minha faculdade, e só para tu veres, os alunos levantavam a mão para fazer uma pergunta e ele desviava o olhar porque não conseguia sequer olhar nos olhos para receber a pergunta. Mesma coisa quando entregava os papéis dos apontamentos na turma, não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Bem, tu pensas, como é que este tipo foi primeiro-ministro e é tão tímido? Mas ele na realidade tem um lado muito reservado. Então o ascendente leão tem a ver com aquilo que ele foi aprendendo a desenvolver devido ao corpo que tem, ou seja, a estar em palco, a estar nos congressos, a estar nas cimeiras, a estar no centro da Assembleia da República, no centro do país, que ele foi aprendendo a ser, não que seja algo tão inato assim, porque o inato é o Sol em Caranguejo, é o lado mais afetivo, escondido e sensível, mas foi aprender a representar o papel de um leão, que é de um rei.
Neste caso, do rei, de um primeiro-ministro e de um presidente. Então, esta é a diferença. Portanto, a diferença é que o ascendente é a tua carapaça, mas que a determinada altura se torna mesmo a tua essência. Não podes fugir daquilo. O teu sol tem muito a ver com o teu coração, a forma como tu funcionas por dentro, que nem toda a gente vê. Só as pessoas que te conhecem bem é que percebem exatamente qual é que é a tua essência e os teus valores. Na verdade, tens que desenvolver os dois. Mas eu diria que há duas coisas muito importantes. O signo ascendente é extremamente importante, como coisas que tens de desenvolver na vida. E outra coisa, não temos tempo a falar em detalhe, mas é a casa onde tens o teu sol. Portanto, a casa onde tens o teu sol. Portanto, que é outro detalhe que tem mais a ver com a tua hora de nascimento do que propriamente com o teu signo de nascimento. E então é um bocado esta a filosofia, não sei se me fiz entender. Sim. Então deixa-me só tentar recapitular. Signo define a nossa essência, aquilo que nós somos. Às vezes até nós, quando conversamos com pessoas, tu deves ser tal signo, tu deves ser isto porque és teimoso, tu deves ser assim porque és muito ativo. Certo? Exatamente. É a nossa essência. Nossa essência e o nosso coração. E provavelmente a nossa temática hoje, se tivesse que resumir a nossa temática hoje, é ascendente, não é? O propósito da vida tem a ver principalmente com o nosso ascendente. Tem a ver com mais fatores, mas o ascendente é talvez o principal. João, então, se calhar para tornar esta sessão útil para as pessoas, diz-me como é que as pessoas poderiam descobrir. Eu sei que através até de uma consulta contigo ou com outras pessoas que possam fazer astrologia, elas poderão ir mais além neste conhecimento, mas como é que elas podem descobrir hoje mesmo o seu ascendente e ler um pouco mais sobre si mesmas? Olha, essa é uma grande pergunta, pá. Gostei. Podem ir a um site que é o astro.com, onde podem calcular gratuitamente o seu mapa astrológico e saber o seu ascendente e pesquisar um pouco mais também no astro.com ou noutros sites sobre o que é o ascendente. Então, não é difícil de perceber. Agora, também te digo que isto requer algum detalhe, portanto, o melhor seria ter uma consulta especializada, porque mesmo o ascendente pode ter alguns detalhes, algumas variantes, algumas particularidades, como planetas lá posicionados, como ângulos formados com outros planetas que estão fora ou noutra zona do mapa e que acabam por dar uma tónica muito diferente. Portanto, não dá também para simplificar e dizer tu és do ascendente, é preto no branco, não é? Exatamente. Não é. É uma ideia base, mas tem que ser complementada com muito mais. Mas, portanto, se elas hoje já quiserem ver esta informação, ir ao astro, registram-se, posto que têm que se registar, e depois ver esta informação, já conseguem ter uma mera noção do que é o seu ascendente. Completamente. Não é? O muito importante para isto é saber a hora exata de nascimento, não é? Sim, isso tem que saber. A data, a hora exata e o sítio onde nasceram. Data de nascimento, cidade de nascimento, ou local de nascimento e hora de nascimento. É importante saber o seguinte: sem hora de nascimento não dá para saber ascendente. Não dá para saber, quer dizer, é possível através de alguns métodos, uma pessoa que não saiba a hora de nascimento, saber qual é que é a sua hora de nascimento. Mas sem hora de nascimento não há ascendente e não há um mapa astrológico completo. Portanto, não vale muito a pena esperarem muito deste método de astrologia se a vossa... Quer dizer, é possível sempre saber muita coisa, mas quanto mais exata for a hora de nascimento, melhor, mais precisa e clara a informação. E a pessoa vai sentir logo uma ressonância grande. Já agora vou dar o meu testemunho pessoal, quando eu fiz a consulta contigo, e que o João, quando me perguntou a hora qual era a hora do meu nascimento, e disse, eu acho que foi 10 e um quarto, e então lá, através do método do João, chegámos à conclusão que eu tinha nascido efetivamente às 10h13. Exatamente. Portanto, houve um redefinir melhor da hora através do método que o João usa para saber exatamente a hora que nascemos. É verdade, portanto é possível, como fiz contigo e com outras pessoas, se há alguma dúvida de meia hora, 20 minutos, 40 minutos, é possível identificar o minuto exato se tu te recordares alguns factos significativos da tua vida. Há mapas em que isso não é difícil fazer com alguma técnica. Grandes mudanças de vida, tu consegues retificar a hora de nascimento. Agora, aqueles casos em que a dúvida é 2, 3, 4 horas, 5, é mais complicado. E há determinados mapas que mesmo só com 20 minutos e 15, também não é assim tão evidente a correção horária. Mas eu, pessoalmente, eu tento sempre fazer isso no início das sessões. Não vai eu estar a interpretar um mapa completamente ao contrário, não é? Ótimo. Então, estamos quase já a chegar ao fim, que era principalmente falar sobre esta temática do propósito de vida. E diz-me, João, como é que as pessoas podem então fazer um mapa astral? Como é que podem ter uma consulta de astrologia? Como é que podem ir então descobrir este primeiro passo? Então experimentá-lo, que eu às vezes costumo dizer às pessoas, não acreditem em uma palavra só que eu digo, experimentem, não é? Como é que as pessoas podem experimentar e descobrir? Bom, nestes meios, no meio da astrologia, tal como no meio, por exemplo, dos terapeutas ou dos médicos,
funciona sempre numa base de confiança. Ou seja, se elas conhecerem pessoas que já tenham tido uma experiência com algum astrólogo que sentiu que as ajudou, portanto, é um primeiro critério importante. Olha, eu fui a esta pessoa, esta astróloga ou este astrólogo, senti muito bem, senti que a pessoa me ajudou, senti que a coisa foi importante para mim. Então, primeiro critério, se conhece alguém que tenha ido e que te recomenda uma pessoa. Segundo critério, se não conheces ninguém que tenha ido, podes ir à internet, pesquisar. E podes notar logo pela abordagem nos sites dos respectivos astrólogos portugueses qual é que te agrada mais ou qual é que tem mais a ver contigo. Portanto, e aí podes fazer uma pesquisa, encontras alguns nomes e vês se o estilo se identificas com o estilo, se é um astrólogo mais jovem, se é um astrólogo mais experiente, e há astrólogos muito bons que nem sequer estão muito divulgados na internet, portanto, esse é mesmo mais por recomendação. Mas depois de teres a primeira experiência, portanto, avaliares se de facto te ajudou ou não, mas também não te coibires de ir a outros astrólogos, portanto, de experimentar outras interpretações, que normalmente os astrólogos, isto é como os músicos, eles têm mesmo a partitura musical, portanto, o teu mapa é a tua partitura musical, portanto, eles à partida não saem da mesma estrutura, ou seja, fores ao astrólogo A e ao astrólogo B, eles poderão não sair muito da mesma estrutura, porque não tem que ler o Dó, Ré, Mi, Fá que lá está escrito. Agora, há um pianista ou um músico que é mais efusivo, portanto, que fala de maneira mais espalhafatosa, interpreta o teu mapa com mais emoção. Pode haver outro, mais recatado, que toca as notas certas, de uma forma até muito limpinha, mas sem grande espetacularidade, ou sem grande emoção, mas se calhar até com grande eficiência. Então, existe também esta tónica nos artistas astrológicos. Existem uns mais tecnicistas, outros que até nem precisam de grande partitura e que improvisam muito facilmente e que através da intuição conseguem logo interpretar muito bem. Eu considero-me muito técnico, ou seja, que a minha abordagem é intuitiva, mas é muito precisa em termos de detalhes, portanto, porque eu sinto que isso é importante também para ajudar as pessoas, em termos de sentir essa confiança, essa sustentabilidade, que a astrologia não é uma coisa apenas etérica, portanto, que tem uma aplicação extremamente concreta, mas cada astrólogo é um mundo, portanto, é um universo, é um artista. Há astrólogos fabulosos neste país, felizmente. Este país eu acho que tem uma vocação astrológica. Portanto, os critérios que eu identificaria são estes: se o astrólogo já escreveu artigos ou não, se já escreveu livros ou não, se está há muito tempo no mercado ou não, se tem uma abordagem que privilegia a responsabilidade da pessoa e a sua própria liberdade e consciência, ou se tem logo um estilo extremamente dogmático, do género só pode ser desta maneira. Portanto, se for um astrólogo já com uma doutrina, entre aspas, muito formatada e opinativa, é de desconfiar. Portanto, e a ideia é que ele, à partida, tem que logo deixar transparecer que existe uma responsabilidade do cliente e que ele é responsável, o cliente, pela sua vida. Portanto, isto é uma conversa que pode ajudar, mas que é o cliente o responsável pela sua vida. Portanto, estes são os critérios que eu aconselharia. Ótimo. João, obrigadíssimo pela tua partilha. Portanto, já sabem, se quiserem saber mais, podem seguir o conselho do João ou visitar o astro.com e saber desde já, tipo hoje, agora mesmo, o vosso ascendente, mas tem também o conselho de, se vocês quiserem também perceber como é que isto realmente está tudo ligado, porque existem mais fatores sem ser só o ascendente, certo, João? Certo. Saberem que é importante também fazerem uma consulta de astrologia. Poderão fazê-la com o João no site que eu indico aqui em baixo, de ceia-astrologia.com, ou poderão contactar alguém, como o João disse, que seja da vossa recomendação, está bem? O importante é, deem o primeiro passo, experimentem, está bem? João, obrigadíssimo. Obrigado pela oportunidade. Está bem? Obrigado, João, e obrigado a todos por terem ouvido e espero que seja útil para vocês.